E aí, tudo nice com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma live Líder em Foco, que acontece todas as quintas-feiras às 21 horas aqui pelo Instagram, porque você que é líder é o foco de todos os meus conteúdos que eu posto em todas as minhas redes. Você me encontra como Liderando Mais, tanto no YouTube, canal Liderando Mais, quanto no Facebook e aqui no Instagram, onde você me acha como @liderando-mais. Talvez você me conheça, talvez não. Eu sou a Nice e o tema da nossa live de hoje é: não consigo passar no processo seletivo para uma vaga de liderança. E aí, Nice, o que eu faço, né? Quando eu estou participando de um processo seletivo, não consigo passar no processo, ou já me preparei de alguma forma e vou prestar esse processo agora. E aí, o que eu faço, né? Quais são os comportamentos adequados? O que o RH vai esperar de mim? O que efetivamente o meu gestor pode me perguntar durante esse processo? E muitos dos processos exigem que você, como líder, também faça a validação do cliente, dependendo da empresa que você atua. Pode ser um cliente contratante, dependendo do segmento, são clientes mais ou menos exigentes. Então é muito importante que você se prepare. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje nessa live, que eu chamo de Líder em Foco, onde eu sempre vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder a formar equipes de alta performance e subir de cargo. Então o tema da nossa live de hoje tem total relação com a sua promoção, com o fato de você subir na carreira. E é exatamente isso que eu quero te ajudar. Por quê? Eu, Nice, comecei atendendo, né, em centrais de atendimento ao cliente e consegui 10 promoções ao longo da minha carreira. Então, por que não transbordar para você os meus conhecimentos e te dar dicas práticas que vão de fato te ajudar nesta empreitada, nessa jornada, né, de formar equipes de alta performance, crescer na carreira, algo que é realmente desafiador, principalmente quando você está iniciando essa jornada como líder. Então, deixa eu dar uma boa noite aqui. Boa noite, Pati Fedisco, muito legal ter você aqui. Fala, Nayara, tudo bem? Boa noite. Paulinho, boa noite para você. E hoje nós temos um tema bem interessante. Muitas vezes o líder ele se sente frustrado, porque ele tenta uma vez, tenta duas vezes e por alguma razão ele é reprovado. E nem sempre os motivos dessa reprovação são óbvias para ele. Dependendo da empresa, você até consegue receber um feedback, você recebe a devolutiva ou do RH ou do gestor que conduziu ali aquele processo, que vai te pontuar o que você poderia ter feito de melhor para você ter se saído bem ali durante o processo. Mas nem sempre é assim. Na grande maioria das vezes, a gente não sabe o porquê, né, que a gente foi reprovado nesse processo. Então, eu quero explorar um pouquinho esse assunto com você hoje. A Nayara comentou ali, realmente é frustrante não passar, principalmente quando não se tem um feedback. E Nayara, eu quero até, se você não se importar, eu vou te chamar aqui pra gente bater um papo ao vivo. Eu quero te ajudar a entender se você já passou por este momento, né, de repente fazer um processo seletivo, não passar nesse processo e ficar muitas vezes pensando até em desistir. Falar, pô, eu acho que eu não nasci para me tornar uma líder, para fazer a gestão de uma equipe, eu não sei o que fazer para passar no processo. Eu já conduzi vários processos, sempre em conjunto com o RH, claro, e dentro desses processos eu tive candidatos que foram muito bem, que se saíram muito bem, e candidatos que não se saíram tão bem assim. E eu sempre fiz questão de todos os processos que eu participei, quando o RH não devolvia o feedback para esses candidatos, eu fazia questão de sempre ajudá-los, né, dando essa direção, porque eu também já tinha passado por vários processos e eu sei bem como é o sentimento de frustração, de falar assim, cara, onde eu errei, né, o que eu fiz de errado? E muitas vezes a gente se prepara, você fica noites às vezes sem dormir, estudando matérias, pedindo feedbacks do teu gestor, pedindo dicas para outras pessoas que são mais experientes, e aí você fala, pô, tô super preparado, super preparada para esse processo. E aí você vai achando que você foi um dos melhores candidatos e
a vaga não é sua. Você não consegue realmente a aprovação. E isso frustra ainda mais. Porque uma coisa é você entrar no processo sem se preparar. E aí você meio que já vai ali para ver no que vai dar. Então, se você for reprovado, você meio que já estava ali esperando. Agora, quando você se prepara, é muito frustrante. E aí, eu quero dar aqui algumas dicas, poder ajudar. A Nayara colocou ali, sim, eu adoraria participar, tô te mandando o convite agora, Nayara, para você entrar e eu ver de que maneira eu consigo te ajudar. Entender aí um pouquinho do seu cenário. E a Nayara comenta assim, ó, verdade, pior ainda quando bate a ansiedade para saber o resultado das fases. Nossa, essa parte dá até olheiras, né? A gente faz o processo e quando o recrutador fala, olha, eu ainda tenho outros candidatos para entrevistar e então você aguarda que eu vou te dar a devolutiva ainda essa semana ou no máximo na semana que vem. Gente, parece que são anos, né, que a gente tá esperando ali. Nayara, eu vou te mandar o convite. Tô tentando trocar a câmera aqui. Ah, tá bom. Aê, muito bem. Nayara, muito obrigada por você ter dado aqui a sua cara, né? Porque afinal de contas nós estamos ao vivo. Você vai colocar aqui alguns pontos que de repente estejam te gerando ansiedades, frustrações. E a gente vai junto aqui bater uma bola, né? Eu, de repente, trocando com você algumas experiências que de repente eu já tive. Então, gratidão por você ter aceito e por você acompanhar meus conteúdos, que eu vejo que você está sempre interagindo lá, viu? Aí eu que agradeço. É muito importante para mim, né? Tá estudando agora para esse processo seletivo e conhecer o seu trabalho e ver você ensinando gratuitamente não tem preço. Que sensacional. E me tira uma dúvida, né, Ara, aproveitando que você tocou nesse ponto. Como é que você me conheceu, né? Como é que você se encontrou com a Nice? Porque, afinal de contas, não nos conhecemos no presencial. Foi tudo aí no mundo digital. Me conta um pouquinho, como é que você se deparou com algum conteúdo meu que te chamou a atenção? Então, Nice, ano passado eu participei do processo seletivo e eu não passei, porque eu tinha pouco tempo na empresa, então aí até aí tudo bem. E esse ano eu resolvi participar novamente do processo seletivo interno. Pesquisando na internet, falei, vou pesquisar alguma coisa aqui sobre liderança, porque eu preciso amadurecer sobre isso, eu preciso conhecer melhor. Eu não tenho experiência na área de liderança dentro da empresa que eu trabalho, até dentro do call center também é a minha primeira vez trabalhando. Então eu não conhecia nada sobre os KPIs, sobre como liderar, como conhecer o expert, nada. Não conhecia nada. Falei, vou pesquisar aqui no YouTube. Liderança, como aprender a liderar. Aí eu falei assim, várias lives, conteúdos curtos, tem coisa que eu quero aqui. Aí eu comecei a assistir, eu assistindo um atrás do outro, toda folga minha, eu vou lá, pego meu caderno, eu tenho um caderno que eu anoto tudo que você fala, porque eu só aprendo escrevendo. Eu ouço e vou lá escrevendo tudo. Inclusive a minha cola tá aqui já do meu lado. Vai na live lá, eu posso perguntar. Vou perguntar aí pra ver, né? Mas foi assim, pesquisando no YouTube. E aí, quando você entrou no meu conteúdo, pesquisou no YouTube, eis que apareceu a Nice lá pra você, uma pessoa que você nem conhecia. O que te chamou a atenção? Quando você entrou no conteúdo, no primeiro deles, não sei se você vai se recordar, mas quando você entrou e ouviu, assistiu o vídeo, o que te chamou a atenção naquele vídeo? Eu assisti um vídeo que você conversava com um outro supervisor, que ele informava que ele tinha melhorado a equipe dele em relação ao ABS. Que ele tinha diminuído a porcentagem de ABS dele dentro da equipe dele. Eu falei assim, olha, isso é uma coisa que tem muita dificuldade onde eu trabalho. Eu vejo muita gente reclamando e tal em relação a faltas injustificadas, atestados, como lidar com isso. E você foi explicando para ele como melhorar isso, e ele falou que tinha aplicado tudo que você tinha colocado em prática dentro do seu conteúdo. Eu falei assim, então, se ela tá falando e deu certo com ele, talvez um dia, quando eu me tornar uma supervisora, dê certo comigo também. Uau, que interessante. E atualmente você atua em qual cargo? Eu sou expert em interação. Por que a liderança? Por que você despertou para essa vontade de querer participar de um processo seletivo para liderança de equipe? Assim, eu sempre quis crescer de cargo, independente da empresa ou do setor que eu tivesse. Sempre tive esse interesse, eu sempre gostei de liderança, sempre gostei de ajudar ao próximo, independente de ser num cargo ali maior ou menor, independente disso. Eu sempre fui aquela pessoa de querer ajudar.
E eu sei que a liderança é uma forma de fazer isso. Tem a cobrança pessoal e tem a cobrança do superior. É um negócio que você vai ajudar, você vai sentir aquele prazer por ajudar alguém. E dentro da liderança, assim, você encontra várias formas de ajudar, não só dentro do seu trabalho. Você consegue ajudar alguém no pessoal, com uma simples conversa, num feedback que você vai dar ali com alguém, você vai poder ajudar ela num problema tanto na empresa quanto no pessoal. Uma frasezinha básica que você fala, você resolve vários problemas. E eu gosto disso. A minha mãe, ela é professora. Então, eu aprendi isso com ela. Minha mãe sempre, a vida toda, foi professora. Então, ela sempre ajudava os alunos dela a aprender de uma forma diferente. Sem ter dificuldade, de uma forma simples, bem didática. Como eu falei pra você, é a mesma coisa pra mim, você pra mim. Você ensina tudo de uma forma muito didática, muito mastigada, então dá pra entender muito fácil. Então, como eu sou leiga no assunto, né, em questão de liderar, eu sou muito leiga ainda, eu me considero assim. Eu tô aprendendo aos poucos e tô aprendendo assim, de forma fácil, sabe? Então, isso me despertou mais. Ano passado eu fiz, porque eu falei assim, vou me dar uma chance. Primeira vez, eu tinha 7 meses de empresa, falei, vai aqui, né? Aí eu cheguei até a 5ª fase do meu processo seletivo. Não passei na última, infelizmente. Esse ano fiquei desanimada, não recebi meu feedback, fiquei, como você estava falando no início, né? Não recebi meu feedback, falei, não sei. Me colocaram lá e falei, tá bom, vou fazer agora por orgulho. E meu antigo supervisor me incentivava bastante, muito, assim. Eu falei, vou fazer de novo. Gosto do que ele faz, eu admiro muito o trabalho dele também. Falei assim, eu também quero ser igual a ele. Eu já vou abrir para você fazer perguntas, tá? Mas antes eu quero fazer as perguntas, porque é importante, didaticamente é importante, quando você fizer as suas perguntas, eu já vou entender um pouquinho das suas dores, das suas dificuldades, para te dar uma direção o mais assertiva possível nesse tempo que nós temos aqui na live, tá bom? Uhum. Quando você faz uma retrospectiva desse primeiro processo seletivo que você fez, e aí fazendo uma autoanálise, independentemente do feedback que você deveria ter recebido, mas não recebeu, beleza, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu fico lambendo a ferida porque eu não recebi o feedback, ou eu faço uma autoanálise de maneira muito madura, já que eu estou pensando em subir de cargo, ser uma líder, eu já preciso mesmo na posição que eu estou atuar como tal. E aí, se você fosse a recrutadora ou gestor, enfim, nas fases que você fez, quais são os principais pontos que na sua autoanálise, porque eu tenho certeza que você fez, porque eu já fiz algumas também, o que você poderia ter feito diferente? Eu fiz comigo, tipo, as fases do luto. Lambi a ferida, fiquei chateada, decepcionada. Falei assim, gente, o que eu fiz de errado? Eu estudei bastante, eu fui tanto na mesa do meu supervisor receber o feedback, para ele me incentivar, me mostrar, falar assim, olha, faz isso. E aí eu cheguei na conclusão que, no modo geral, era nervosismo. Como eu era uma pessoa leiga, 100% leiga, hoje eu sou 90% leiga ainda, digamos assim. Eu era uma pessoa 100% leiga no assunto, então eu entendi que meu problema não era ler e conhecer o assunto. Meu problema era ter a ciência do assunto e colocar ela em prática na hora de falar. Colocar o meu raciocínio em prática. Mas foi bem sofrido pra mim, viu? Porque eu fiquei muito decepcionada. A gente sempre quer ganhar, né? A gente sempre quer passar, sempre quer estar lá na frente. Mas, do modo geral, na minha autoanálise foi um nervosismo. Eu não soube me colocar. Eu fiquei com insegurança, fiquei com muita insegurança. Talvez eu não tenha me preparado como deveria. Mas eu acho que vai de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais segura, tem gente que não é. Tem gente que consegue falar mais tranquilo. Beleza, aí vamos agora aqui seguir nessa autoanálise, beleza? Você falou nervosismo. Nervosismo, ele é uma palavra ampla, né? O que será, Nayara, que está por trás desse nervosismo? Porque uma coisa que você pode entrar tranquila em qualquer processo seletivo é que, seja o recrutador, seja o gestor, seja o cliente, se você for para alguma etapa com esse cliente contratante, que vai ser desconsiderado do processo é o nervosismo. Então, sim, este não seria um fator que faria você ser reprovada, se fosse puramente o nervosismo. Mas tem algo por trás que gerou em você, talvez não a questão do nervosismo, mas que foi detectado durante o processo,
a falta ali do equilíbrio emocional que o líder vai precisar ter. O que gerou em você esse emocional mais elevado, né, além daquele nível que é tolerante e que é aceitável dentro de um processo seletivo, na sua avaliação? Quando a gente quer muito, né, a gente insiste naquilo e quer bastante, né? Nós vamos insistindo até aí. E eu tava numa expectativa muito grande. Falei assim, vou na primeira, quem sabe? Tava lá, fui na expectativa muito grande. Eu não deveria ter ido nessa. Eu deveria ter colocado meu pezinho no chão, ficado mais centrada. Eu sei que isso me afetou bastante. O fato de eu não ter mantido o meu emocional no lugar me afetou bastante. O nervosismo, ele mexeu muito comigo. Aí na hora de falar eu posso ter embaralhado as palavras, posso não ter colocado muitas minhas palavras no lugar certinho para poder a pessoa me entender. Além de, como eu te falei, era algo novo para mim. Para mim era um território de campo minado. Eu tava ainda, não sabia onde a bomba tava. Então eu não conhecia quem estava falando comigo. Eu não conhecia como era o processo seletivo totalmente assim. Então foi tudo muito novo. De cara, é até compreensível da primeira vez eu ter passado por isso. Hoje, eu já consigo me sentir mais segura para poder fazer. Apesar que a gente sente um pouquinho de ansiedade ainda para saber as respostas, né? Sim. Mas é. E por que eu te fiz essa pergunta, tá, Nayara? Até já aproveitando para te dar essa orientação. Pensa que, se você entra num processo seletivo nervosa, mas o seu controle emocional ele está dentro do nível que é aceitável, você vai conseguir criar uma linha de raciocínio para conduzir a tua fala, a tua explicação de uma maneira muito objetiva. Quando você eleva o teu nível de nervosismo ao ponto de abalar o teu controle emocional, que aliás é uma das habilidades fundamentais para o líder de equipe, porque afinal de contas você vai liderar pessoas das mais diversas personalidades, às vezes o que motiva um não vai motivar o outro, o cara vai estar bem num dia, no outro dia vai estar pé da vida e você vai precisar ter um bom equilíbrio emocional para lidar com cada uma dessas situações. Então, essa habilidade, o controle emocional, ela já precisa ser desenvolvida desde o processo seletivo, porque daí você vai se autoavaliar o quanto você vai conseguir lidar com esse tipo de situação e ajudar o teu liderado quando ele passar por um processo seletivo, né? Então você precisa ser uma referência para ele a partir daí. Então entenda que o nervosismo é uma coisa e o controle emocional é outra. O que você precisa entrar com peso a menos nos teus ombros? Se eu entrar nervosa, de boa, tá tudo bem. O RH já sabe que qualquer candidato vai entrar nervoso. O que eu não posso deixar abalar? O meu controle emocional. Porque senão você vai comprometer a linha de explanação daquilo que você vai responder à medida que forem te perguntando. Então, assim como numa auditoria, que normalmente quando a gente passa por processos de auditoria dentro das empresas, eu não sei se você já teve essa experiência, normalmente nos direcionam assim, responde o que te perguntarem. Nem a mais, nem a menos. Porque o auditor, se você fala, se ele fala assim, quando você se ausenta, você desliga a máquina? Eu desligo, mas, por exemplo, tem dias que o meu gestor me chama rápido e eu acabo esquecendo. Não, responde o que ele te perguntou. Ele falou assim, quando você se ausenta, você desliga a máquina? Uma pergunta fechada. É sim ou não. Então, quando você está nervosa, você consegue se atentar a esse tipo de resposta que você tem que dar. Quando você abala o controle emocional, você acaba falando mais do que você deveria. E é aí que normalmente os candidatos se comprometem. E aí eu estou falando com base na minha experiência de ter entrevistado vários candidatos e ter percebido que, assim, cara, às vezes ele desconecta tanto ao ponto de voltar e falar, desculpa, o que você tinha perguntado mesmo? Aí ele volta, porque ele se perde ali na linha de raciocínio. E isso é o controle emocional super abalado. Lembra, você não precisa controlar o teu nervosismo, isso é natural de um processo. Tira o peso do ombro. Mas quando você não estiver conseguindo concluir uma linha de raciocínio, o teu controle emocional já está abalado. Essa é uma dica. Nesse momento, você vai respirar calmamente durante a pergunta, não sei no que você acredita, você vai se conectar com a fonte que você acredita e resgatar esse controle emocional que está na tua mão fazer isso. O nervosismo você não vai controlar, porque depende da situação. Se você pega
um recrutador mais receptivo, mais sorridente, isso vai te deixar mais relaxada. Se você pega alguém que é mais parrudão, isso já vai meio que te travar. Então você não controla. Agora, o controle emocional, a dica é: estou perdendo a linha de raciocínio daquilo que eu tenho que responder. Putz, tô abalando o meu controle emocional. Da última vez, o que me abalou foi isso. O recrutador, ele estava bem frio. Eu já fui nervosa. Me travou na hora, eu falei, e agora? O que eu faço? Ele respondia, quando você não consegue olhar para a tela direito, você não consegue focar, eu começava a engaguejar. Comecei a gaguejar, falando, e agora? Por isso que eu te disse, é a mistura do nervosismo com a minha insegurança. E aí, o controle emocional foi tudo ladeira abaixo. Da primeira vez. Agora eu tô me mentalizando bastante, tô dando uma meditada para relaxar. O que te impactou, como você tinha dito no início, não foi o nervosismo. O nervosismo é natural, você não precisa entrar com esta preocupação. O recrutador, o gestor, seja lá quem estiver participando do processo, ele já vai esperar que você entre nervosa. Estranho seria se você não entrasse nervosa, né? Então isso já é esperado. O que eles vão avaliar e marcar um xizinho ali, se você perder o controle, é o emocional. Então, só para você não confundir, eu quis aqui te dar essa dica para você, tá? Não confundir. O que me atrapalhou foi o nervosismo. É a mesma coisa da gente falar assim, me fala um ponto que você acha que você tem que melhorar. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Todos nós somos seres humanos. Todos nós, por natureza, somos ansiosos. Então, esse não é um ponto a melhorar. Esse é um ponto que você precisa controlar, porque também tem relação com o emocional, certo? A ansiedade, o que ela é? Ela é o excesso de futuro. É você se antecipar a algo que nem aconteceu e você já está ali sofrendo por causa disso, né? Que é o oposto da depressão, que é o excesso de passado. Pensa o seguinte, todas as vezes que você tentar fazer algo que não der certo naquele momento, entenda que você nunca perde. Ou você ganha, caso você passe no processo, ou você aprende, caso você não passe no processo. O que eu posso fazer de melhor num próximo, e num próximo, e num próximo, até você conseguir. Desistir não pode ser uma opção para o líder de equipe, que quer formar equipes de alta performance e subir de cargo cada vez mais alto na carreira. Desistir não pode ser uma opção. Então você vai tentar até conseguir. Esse tem que ser um compromisso teu com você, tá bom? Agora me diga, como eu consigo te ajudar para que no próximo processo seletivo você dê um show? Conta para mim como eu posso te ajudar. Uma das minhas questões que já estava anotada que você já respondeu, né? Nem vou precisar perguntar de novo. Bom, eu vou pegar minha cola aqui, tá? Que eu tenho uma colinha Fica aqui do à vontade. Enquanto você pega a cola, deixa eu ler aqui, tem um comentário aqui da Liliana. Ela coloca, eu sou essa pessoa que se perde fácil, mas eu tento me acalmar. Penso que vai dar tudo bem, uso a simpatia para disfarçar o nervosismo. E aí, eu repito aqui, Liliana, o que eu comentei com a Nay. Eu vou te chamar de Nay aqui, tá, Nay? Já estamos íntimas. O nervosismo é natural num processo seletivo. Então, não se cobrem, não coloquem pesos a mais no ombro de vocês por conta do nervosismo. Ele já é esperado. O que vocês não podem deixar que aconteça é abalar o controle emocional, beleza? Diga, Nay. Bom, dentro de todo o processo, quando a gente vai aprender em relação a lidar com os experts dentro da operação, para você liderar, nós temos que arrumar algumas motivações, certo? Muita gente dentro da operação, você conhece, você já foi um expert, então você sabe. Nós queremos o financeiro, nós queremos premiações, e nem sempre é permitido dentro da empresa, porque isso depende muito do produto que a gente está trabalhando. Como que eu posso fazer uma motivação assim, sem o uso do financeiro, assim, de premiações, além do feedback? Primeiro ponto, né, que precisa ter muita clareza da sua parte como líder, que é também um peso que os líderes colocam nos ombros e que não deveriam. E claro, eu aprendi isso com a experiência. Eu atuo na liderança de equipe há mais de 15 anos. Então, no início da minha trajetória, eu também achava, erroneamente, que eu era responsável por motivar a minha equipe. E líder nenhum tem esse poder. Olha que louco isso que eu estou te falando aqui.
Porque a motivação, Nay, ela é intrínseca, ela está dentro de cada um. O que eu quero dizer com isso? O que te motiva é diferente dos meus motivos. A motivação, ela é a junção dos motivos que eu tenho para agir. Motivação. Então, quando eu ajo, eu tomo uma ação. O motivo que eu tenho para agir é o que vai gerar a minha motivação. Muitas vezes eles falam, eu quero financeiro, eu vou me sentir motivado com financeiro, etc. Isso é uma desculpa verdadeira que o teu liderado está colocando, porque muitas vezes nem ele sabe quais são os motivos que ele tem para agir. Então, não tem outra ferramenta mais eficaz para você descobrir o que motiva esses seus liderados do que o feedback. O que o líder, principalmente inexperiente, ele entende que é um feedback? Eu vou chamar o cara, vou trocar uma ideia com ele, vamos junto, a gente vai conseguir bater meta, você vai ganhar uma comissão, não sei o quê. Ele vai meio que nessa linha de trocar uma ideia. Mas o feedback, ele é muito além disso. Eu vou colocar aqui um exemplo prático, para você realmente entender o que eu quero dizer. Vamos supor que a Nayara é a minha expert, beleza? Então eu vou chamar a Nayara para um feedback. Eu quero conhecer a Nayara. Os líderes raramente fazem isso. Ele é contratado para liderar uma equipe, e muitas vezes ele pega uma equipe de pessoas que são novas, ou porque ele foi promovido, ou porque ele mudou de equipe, e o cara já chega querendo focar no quê? Resultado. Vamos, gente, falta bater meta, não sei o que, meta é chicoteada, é isso que o cara quer, porque no final das contas é o que a empresa espera dele, entregar resultados. Então, o líder, ele vai naquele efeito manada. Todo mundo está cobrando resultado, eu vou cobrar resultado. Todo mundo está cobrando a meta, eu vou cobrar a meta. É isso que eu falo bastante nos meus conteúdos, porque o líder, ele vive apagando incêndios, trabalhando no automático, atuando no efeito manada, muitas vezes nem para almoçar. Quando almoça, engole a comida, porque já quer voltar logo. Quando você chama o seu liderado para um feedback, no intuito de você genuinamente conhecê-lo, você falou, eu quero servir. A minha mãe é professora e eu vejo o quanto ela serve no dia a dia dela. Eu acho que o líder, ele de certa forma faz isso. Esse discurso é perfeito, porque o líder não é um cargo. Você atuar numa liderança não é um cargo, é uma missão. É uma missão. E essa missão, ela precisa servir. Então, quando você serve com o objetivo genuíno, coração, de conhecer e extrair do outro a melhor versão que ela pode te oferecer. E aí, quando você chama esse liderado teu para o feedback, eu vou falar, Nayara, deixa eu entender um pouquinho como que é a tua vida fora do trabalho. Você mora de aluguel, você é casada, você tem filhos. Me conta um pouquinho, quem é a Nayara fora da empresa? Ouve genuinamente, só que com a escuta muito ativa, porque tudo que você for fazer como líder precisa ser intencional. Nice, mas isso daí não é falsidade, né? De repente você fazer uma pergunta com uma intenção por trás disso? Não é falsidade, porque como líder, eu volto a dizer, a empresa espera de você resultados. Só que resultado, Nayara, é consequência de ações que você vai tomar com cada integrante da sua equipe. E que não necessariamente precisa ser as mesmas ações, porque nem sempre vai surtir efeitos. É a mesma coisa de você pegar um medicamento A para vários tipos de doenças. Não vai dar bom, né? Qual é a chance disso dar certo? Quase nenhuma. Quando a gente traz para a liderança de equipe, é exatamente a mesma coisa. Então você precisa extrair de cada um quais são os motivos que ela tem para agir. E aí, voltando para o nosso feedback, vamos aqui fazer uma simulação. Nayara, me conta, quem é a Nayara fora da empresa? Me conta um pouquinho da sua vida, né? Dentro daquilo que você pode contar. Eu sou uma pessoa que sou formada em fotografia, moro com a minha amiga, tenho um gato. Bom, estou estudando agora gestão, porque eu quero melhorar e quero conhecer. Estou estudando relações internacionais. O que mais? Eu toco violão. Casa própria, aluguel. Casa alugada. Moro em São Paulo. Quanto tempo em média para a empresa? Ou você está no home office? Infelizmente, eu não estou no home office. Beleza. Presencial. Eu levo em torno assim, de 45 minutos, 50 minutos até o meu trabalho. E de volta, como é horário de pico, é 1h30, 1h40. Cansativo, né? O meu trabalho,
ele não é cansativo. Eu gosto do meu trabalho. Eu gosto do que eu faço. É muito prático. Eu trabalho com prevenção à fraude. Então, eu amo meu trabalho, adoro o trabalho investigativo. Sou apaixonada. Só que o que eu acho que hoje em dia o que cansa mais é mais o trajeto. Ele cansa muito mais do que o fato de você ter que ir trabalhar. Tá lá na sua mesinha, trabalhando, atendendo o cliente se precisar. Isso não me incomoda. Agora, o trajeto é pesado. E aí, trazendo um pouquinho agora para a empresa. Entrega de resultados. Você vem conseguindo entregar as suas metas? Você está numa equipe que é uma equipe de alta performance? Ou você nota que poderia ser diferente? O que você, se fosse a supervisora, faria de diferente? Olha, é complicado dizer isso. Porque, assim, eu como expert, eu consigo entregar meus resultados, eu consigo entregar minhas metas, ter um bom atendimento ao cliente, eu consigo fazer tranquilamente. Só que eu acho que isso é muito individual, de pessoa para pessoa, assim. Porque cada um tem a sua dificuldade e às vezes as pessoas misturam muito o trabalho com o pessoal. Aí acaba afetando o seu desenvolvimento dentro do seu trabalho, né? Mas como uma líder, eu acho que eu seria uma pessoa mais firme. Falta um pouco de firmeza, um pouco de decisão ali, de falar, olha, fulano, você está fazendo errado. E se por acaso aplicar uma advertência, tem muita coisa errada que acontece que seria necessário aplicar uma advertência, dar uma chamada de canto, dar uma conversada. Por exemplo, até as pessoas que têm interesse de sair da empresa, falam assim, olha, vamos fazer o seguinte, procura um outro lugar que você está trabalhando, trabalhando não, um lugar que você queira trabalhar, um outro emprego, mas enquanto isso, tenta me ajudar na entrega de metas, na entrega de resultados, porque eu preciso de você. Porque sempre a gente vai precisar de alguém dentro da empresa, né? E não é fácil. Eu vejo pelo meu antigo supervisor, minha supervisora atual, não é fácil. É muito difícil lidar com muita gente. E são pessoas totalmente diferentes. Às vezes eu fico assim, será que, meu Deus, que eu tenho coragem, que eu tenho cabeça para lidar com esse tanto de gente? Porque uma coisa é você, por exemplo, no meu antigo trabalho, eu era vendedora. Então eram pessoas assim, muito aleatórias, que vinha, comprava e ia embora. E ali que você fica ali com em torno de 30 e poucas pessoas, até 50 pessoas, todos os dias, tendo que lidar com os mesmos problemas. E pessoas que não têm interesse de evoluir. Pessoas que não querem fazer a diferença. E que acham que estão ali só para receber o salário e acabou. É muito complicado. Mas eu assim, não vou dizer que eu acho, eu acredito que é mais questão de imposição. Você conhecer, você ser amigo e ao mesmo tempo explicar, olha, eu sou seu supervisor, seu superior, estou aqui para aplicar as minhas ações que eu aprendi e o que a minha coordenadora me cobra. Não é porque eu sou seu supervisor que eu vou levar isso pro lado pessoal quando você for meu amigo. Ou vice-versa. Você é meu amigo, eu não vou passar a mão na sua cabeça só porque eu sou supervisor, não. Ou se eu sou seu amigo. Não, é vice-versa isso, é uma troca. É assim, amigos, negócios à parte. Eu acho muito complicado, porque querendo ou não, dentro da operação acaba acontecendo isso. Tem essa mistura. Sempre tem um líder ou outro ali que tem uma amizadezinha específica, que tá ali para beneficiar. Acontece. É um negócio que Sim. é bem comum. Acontece, mas pensa no seguinte, Nayara. Quando você se tornar líder, você estará lá para fazer diferente. A Sim. minha missão, quando eu decidi vir para a internet, para as redes sociais, para transbordar os meus conhecimentos para outros profissionais, é justamente para fazer líderes muito diferenciados. E aí, quando você me traz esse exemplo, né, que você acabou de falar assim, olha, eu teria um papo mais reto com ele, falando, olha, eu sou seu líder, vou estar aqui para te ajudar e tudo mais. Só que assim, me ajuda que eu te ajudo, né? A gente precisa entregar resultados, a empresa está cobrando, etc, etc. Esse discurso, ele é o básico que a maioria dos líderes fazem, Nay. Voltando aqui para o nosso exemplo, veja que eu sondei o teu lado pessoal, eu perguntei o que você faria de diferente no trabalho, etc. A partir do momento que eu entendo os motivos que você tem para fazer esse percurso cansativo todos os dias e ainda assim querer ser promovida dentro de uma empresa, é porque eu já sei que tem algo ali dentro que brilha os teus olhos e que você está disposta a enfrentar
os processos que você tiver que enfrentar, mesmo que seja um percurso cansativo, para você conseguir ser promovida. Mas qual é a razão? É isso que eu quero que você tenha muita clareza com você. Por que eu quero me tornar líder? É para cumprir uma missão? Que missão é essa? Quando eu olho a média dos meus líderes, aqueles que trabalham ali no dia a dia, que já me lideraram, o que esses caras fazem que é média? É a média do que a maioria faz. O mercado está cheio de gente mediano. O que você precisa fazer? Diferente. Então, pegando o que esses caras já fazem, porque é muito mais fácil a gente aprender com a mancada dos outros do que a gente aprender com os nossos próprios erros. Então, observando o que esses caras fazem, é isso que você tem que trazer para dentro da sua equipe quando você se tornar líder. O que eu vou fazer de diferente desses caras? Então, quando eu chamar a Nayara, minha liderada, para um feedback, não vai ser um feedback para cumprir tabela, vai ser um feedback transformacional. A Nayara vai sair desse feedback melhor do que o que ela entrou. Antes de entrar nesse feedback, eu já me antecipei, olhando a história da Nayara. O que é a história que eu quero dizer aqui, Nayara? Os dados vão te contar histórias. Quando você pega o resultado histórico da Nayara. Então, eu estou numa empresa, essa empresa me cobra por 10 KPIs diferentes, 10 indicadores diferentes, mas desses 10, tem 3 lá que são aqueles que faz a roda girar. Esses 3 indicadores eu vou chamar de primários. São aqueles indicadores que faça chuva, faça sol, eu não posso tirar os olhos deles. E aí eu vou alinhar esse discurso para toda a minha equipe. Então eu vou falar, galera, nós temos 10 indicadores. Cara, eu sei que vocês estão super com o ombro pesado, assim, achando que vocês vão ter cobrança em cima de cobrança pelos 10 indicadores. O que eu quero firmar de compromisso aqui com vocês? Eu, Nayara, como líder de vocês, vou focar no indicador A, B e C. Significa que a gente não vai mais, tô nem aí para os demais? Não. Só que os outros são indicadores que, se a gente entregar os indicadores A, B e C, eles vão vir por tabela. Então, a gente vai entregar esses outros indicadores naturalmente. Mas esses 3 a gente não pode deixar de entregar. Vamos colocar um exemplo aqui de qualidade, tá bom? E aí, Nayara, eu tô te chamando para esse feedback porque eu olhei os indicadores A, B e C que você entregou nos últimos 3 meses. E olha só que interessante. Este mês, você está entregando 80% de qualidade. Mas quando eu olho o seu histórico, Nayara, no mês tal, você entregou 85%. Então, quer dizer, você sabe fazer, você consegue entregar um resultado melhor do que o que você está entregando este mês. Analisando esses dados, eu vi que você tem 85% como teu melhor resultado dos últimos X meses, vai depender do histórico que você levantou, e aí você vai falar para ela assim, pensando em quebrar o recorde, esquece a meta nesse momento, a empresa está nos cobrando 90%, você está com 80%, e o teu melhor resultado foi 85%. Quanto você se compromete de hoje até tal dia para você entregar um resultado que vai quebrar esse teu recorde de 85%? Eu não vou falar qual é a meta que a Nay tem que entregar. Ela vai me dizer. Porque a Nayara vai se comprometer comigo. Então, quando a Nayara falar para mim, eu vou então buscar esses 85%, eu vou me igualar ao melhor resultado histórico, beleza? Falar, beleza, você tá me dizendo. Então, eu vou acompanhar todos os dias e eu quero ver você entregando o mesmo resultado do teu melhor histórico nesta semana. Fechou? Fechou. Passa uma semana. E aí, todo dia, entrou uma nota de qualidade, eu vou falar, Nayara, acabou de entrar um 100%, é mais do que o que você se comprometeu. Sensacional, continua nessa pegada. Entrou uma falha grave, eu vou falar, Nayara, você vacilou hoje, sabe por quê? Você errou aqui. Quando acontecer um atendimento que for neste processo, você vai abrir a ferramenta XPTO, você vai olhar essa orientação para você não errar novamente esse mesmo erro. Não erra o mesmo erro, Nayara, porque se você errar o mesmo erro, eu vou entender que é uma reincidência e aí não cabe mais um feedback, eu vou ter que entrar com a medida disciplinar. Estamos conversados? Então o jogo está combinado. Você concorda que não é um feedback superficial dizendo assim, Nayara, a gente precisa entregar a meta, a empresa está cobrando forte. Não é algo robótico. Não é o mesmo, mais do mesmo, você entende? Então eu estou ali no feedback com a Nayara,
E ela vai perceber que é algo personalizado. E aí, olha só, quando eu conversei com a Nayara, no meu primeiro encontro de apresentação, eu descobri que a Nayara mora com uma amiga e que ela paga aluguel. Então, o que eu vou falar? Nay, vou abrir aqui a nossa regra de remuneração variável, de comissão, de premiação, seja lá o que você tiver ali que a empresa disponibilizar. Se você entregar o patamar X, olha quanto a mais você pode ganhar além do seu salário. Quanto você paga de aluguel por mês? A Nayara vai me falar. Eu vou fazer o cálculo rapidinho ali com ela. Falar, você vai pagar 30% do seu aluguel só com esse valor aqui. Bora correr juntos para você chegar aqui e, dar uma aliviada aí no seu salário do mês, para você usar com outras coisas e tomar uma cerveja com a tua amiga, enfim. Vamos fazer isso juntos? Então, o que a Nayara vai perceber? Nossa, como é que você está se sentindo, Nayara? Como é que você está se sentindo? Na hora o financeiro mexe com a cabeça e fala, não, faz sentido. Total. E aí ela vai falar assim pra mim, vamos supor que ela fala assim, mas olha, o que me motivaria é se tivesse uma premiação, eu queria um valor em dinheiro, etc. Então vamos fazer primeiro o arroz com feijão bem feito, você vai ganhar tudo que a empresa tem para entregar pra gente, o que ela está disponibilizando, a gente vai ganhar tudo. A partir do momento que a gente estiver entregando os resultados acima da média da nossa operação, aí eu vou falar mais grosso com a empresa. Eu me comprometo com você de bater na porta do nosso chefinho lá e falar, olha quanto a minha equipe está entregando, olha quanto a Nayara entregou. Eu gostaria de defender aqui uma premiação diferente para ela. Então, você vai começar a falar com eles de uma maneira diferenciada, estruturada, e você não vai mais usar o mesmo discurso, porque pode ser que você vai chamar a Nice para um feedback, e a Nice, ela mora com os pais, ela curte balada, ela não tem preocupação com aluguel. Mas, o que você vai usar para Nice? Cara, que bom seria se você fosse para a melhor balada, tomasse a melhor cerveja, pudesse bancar para aquela pessoa que você curtiria ter ali na balada com você, só que para isso você precisa de grana. Então, olha só, eu analisei o teu histórico e para você ganhar mais, você precisaria disso, disso, disso. Então, tudo você vai condicionar a performance da sua equipe, mas você vai linkar os pontos que motivam essas pessoas a agir. Você entende? Sim, é um poder de persuasão incrível. E aí, olha a importância de você ter proximidade com a tua equipe. Eu vi aqui um comentário muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Foi a Camila que colocou aqui, ó. Ela coloca assim, um supervisor meu, nesse meio tempo de telemarketing, já perguntou como você tá. Ele vendo de longe que eu estava estressada. Esse é um exemplo típico do que acontece quando os líderes típicos, porque você vai se tornar uma líder atípica, você vai estar fora da média. Os líderes típicos, eles cumprem tabela. Então, vamos supor, a empresa fala que ele tem que entregar 4 feedbacks de cada um dos analistas dele, dos experts, dentro do mês. Ele chama o cara, faz um feedback ali, um papo rápido, gera ali o documento de que ele cumpriu a tabela. Mas peraí, e a transformação que como líder ele precisa causar? E o despertar, a mudança de mentalidade que ele precisa gerar para formar sucessores mais preparados do que ele estava quando ele iniciou na liderança. Essa é a missão, Nay. Então você percebe que é muito além do que falar, eu quero me tornar uma líder porque eu quero servir. Beleza, mas o que está por trás de servir? O que é cumprir uma missão? Dá trabalho pra caramba. Tem um negócio a mais ali. Por exemplo, eu fui professora voluntária assim que eu terminei o colégio, pelo Amigos da Escola. E ali eu descobri o quanto era importante conhecer as crianças, que eu dava aula para criança. Eu não tinha experiência com aula. Quanto é gostoso você ensinar uma criança a ser diferente. Demais. A mesma coisa que eu penso em relação à liderança. Eu não quero ser a mesma pessoa que os outros são. Como diz minha mãe, eu não sou todo mundo. Eu quero ser diferente. É isso. Por isso que eu acompanho, porque eu quero ser diferente. Eu quero conhecer novas fórmulas. Porque eles usam tudo a mesma coisa. Às vezes, a fórmula que você fala pode ser a mesma que ele ouve, mas não é a mesma que ele coloca em prática. Exato. É muito prático. Eu não sou essa pessoa da mesmice. Eu não gosto de rotina. Eu gosto de fazer coisa diferente.
todo dia uma coisa diferente, transformar de forma diferente, como você falou. Acho que é Gabriel, ele coloca ali, ó, o mercado não precisa de mais funcionários medianos, ninguém aguenta mais o mais do mesmo, Nai. Ninguém aguenta mais. Então, já que você quer se tornar uma líder, que você se torne uma líder de alta performance e que você queira subir cada vez mais alto na sua carreira e formar sucessores para que eles também cresçam na carreira profissional, atuando de uma maneira diferenciada. É esse movimento que eu quero causar. Quando eu venho para as redes sociais, porque não tem barreira, a internet não tem barreira, não tem fronteiras. Eu quero alcançar o máximo de líderes que acreditem nessa causa e que realmente se mobilizem colocando em prática. Porque falar bonito, o mercado está assim, ó, de líder que fala bonito, que fala que eu quero transformar vidas, eu quero mudar a realidade do service, e na prática não faz nada de diferente. A empresa fala assim, a meta mudou. Sei lá, vamos supor que seja 95% de qualidade. A meta não é mais 90%, é 95% de qualidade. Sabe o que o líder faz? Galera, chega aqui. Gente, a partir de agora a meta é 95% de qualidade, tá? Então, ó, a partir de agora, vamos lá, atenção nos atendimentos, cuidado com as falhas graves, e aí os caras voltam. O cara que já entrega 95%, beleza. Beleza, pra mim tá de boa, já entrego isso. E o cara que entrega 60%, ele vai voltar como? Ele vai voltar falando assim, agora é que eu não entrego mesmo esse negócio. Aí o líder fala assim, minha equipe tá desmotivada. Erroneamente, porque agora você já aprendeu que a gente não motiva. Mas os líderes usam isso. Eles falam, minha equipe tá desmotivada. Por que será? Ele tá dando medicamento para resfriado pra gente que tá com pneumonia. Vai curar quando isso? Nunca na vida. Você falou em relação à desmotivação. Né, os líderes não motivam. Eu já tinha uma ideia de que tinha que motivar. Tá vendo que eu aprendi dentro do telemarketing que o líder tinha que motivar. E, na verdade, você já está me explicando que eu não tenho essa obrigação de motivar. Eu tenho a obrigação de ajudar a pessoa a se desenvolver. E entender quais são os motivos que ele tem para agir. O que os líderes fazem? Os típicos, tá? Não a Nayara, que vai ser uma líder atípica. Os líderes medianos, eles falam, Nayara, você pode mais, a empresa dá oportunidades, vai atrás, não desiste, você consegue. Isso é o que a Nayara precisa fazer. O que a Nayara precisa, na real, é saber como ela vai fazer isso. E o líder só vai conseguir despertar isso, o líder não motiva. Ele estimula, ele incentiva, ele faz você querer ir além daquilo que você foi contratada para fazer. Então, quando ele fala assim, cara, você não quer nada com nada, já tentei de tudo, você não consegue, é porque o líder não foi na ferida do cara. Quantas pedras preciosas a gente não tem dentro da empresa que não foram lapidadas? Eu faço sempre a analogia da ostra. Imagina que todos os nossos colaboradores, eles estão dentro de uma ostra. Então, você recebe uma ostra. O que você vai fazer como líder? Você vai estimular, conhecer, se aproximar para que ele abra essa ostra e você consiga pegar a pedrinha preciosa que está lá dentro. Só que lembra que mesmo sendo uma pedra preciosa, ela ainda é uma pedra bruta. O que ela precisa? Ser lapidada. É o brilho. Você precisa fazer essa estrelinha brilhar. Mas para você brilhar, você precisa conhecer, penetrar o coração mesmo dessas pessoas. O líder transformacional, ele precisa agir com o coração e atuar com a razão. Ele não pode fazer o inverso. É ser gentil com as pessoas e rígido com os processos. O que os líderes fazem? Ele é rígido com as pessoas e frouxo com os processos. Quando ele tem que aplicar uma medida disciplinar, ele não aplica. Quando ele tem que dar um feedback um pouco mais sério, porque o cara não está seguindo a escala de trabalho, ele deixa passar, porque o cara entrega resultado. Então, beleza, ele pode atrasar, ele pode estourar pausa, ou seja lá o que for, e ele não atua com rigidez com os processos. Então, é isso que eu preciso mudar na mentalidade. Só que, para isso, as pessoas precisam querer. Então, quando você se permite estar aqui, ao vivo comigo, e eu vou subir esse vídeo posteriormente em todas as minhas redes. Olha só, você falou, Nice, eu sempre aprendi que eu tinha que motivar as pessoas. E você está me ensinando que não. Que eu vou, a partir do momento que eu conheço
o que motiva cada um dos meus integrantes ali da minha equipe, eu vou estimular essas pessoas a querer ir mais longe. Então, quantos outros também não vão aprender com isso? Tem mais alguma pergunta, Nay, que você queira aproveitar? Chegamos a um ponto que você chegou na minha ferida ali agora. Bom, você estava falando em relação a incentivar a equipe, certo? Você acabou de falar. Incentivar, a gente precisa conhecer as pessoas, saber qual é o melhor e qual é o pior delas, para a gente poder ajudar a melhorar ali dentro da operação. O que você acha em relação ao líder, ele delegar pequenas funções dentro da operação para melhorar o desempenho ou tratar no reconhecimento ali? Colocar no reconhecimento essa motivação não, esse incentivo. Com pequenos detalhes, assim, por exemplo, fulano, faz uma planilha ali para mim, assim assado, por favor. Fulano, você pode ali consolidar tal coisa para mim, pequenininho. Não coisa assim, que seja funções necessariamente do supervisor, né? São coisas que, assim, qualquer expert pode fazer e não tem ali nada além da responsabilidade dele, que ele possa fazer. Sim. Essa é uma pergunta muito, muito importante. Assim, delegar uma tarefa é essencial para você formar equipes de alta performance e contribuir para que outros liderados teus também subam de cargo, também se preparem para crescer na carreira. Mas o delegar, ele é diferente de delargar. O que eu quero dizer com isso, Nayara? Quando você delega, você tem como líder por obrigação acompanhar o processo do início ao fim. Então, eu deleguei uma determinada atividade. Vou pegar o exemplo que você usou aqui de uma planilha. Eu vou dizer para ele quais são os campos que eu preciso nessa planilha, o que eu preciso que ele coloque ali de informações, e vou orientar da seguinte forma, por exemplo. Nayara, quando você fizer a primeira linha, me chama, só para eu dar uma olhadinha se você está na linha certa e você não ter retrabalhos depois, tá bom? Tá bom. A Nayara fez a primeira linha. Nice, dá uma olhada, vê se é isso. Eu vou falar, Nayara, perfeito. Ou eu vou falar, Nayara, aqui nesse campo, procura colocar isso, aqui ajusta isso, ajusta aquilo. Isso é acompanhar, isso é delegar. Você está acompanhando o processo. Quando você chegar na metade, me chama que eu quero ver. Nossa, se você preencher todos, dessa forma vai ficar lindo esse trabalho, hein? Eu quero ver, me chama. Então eu não preciso falar só, mas me chama que eu quero acompanhar para ver se você está fazendo certo. Não preciso falar isso. Eu vou falando de uma forma natural que a pessoa vai se sentir valorizada, mas eu estou garantindo o acompanhamento. E aí eu evito retrabalhos para mim, porque se a Nayara fizer a planilha toda torta, porque eu não comuniquei e não acompanhei, não é que a Nayara não sabe fazer, como a maioria dos líderes falam, nossa, passei um negócio para a menina, ela me entregou todo torto. O problema não é a pessoa, eu como líder não acompanhei. E aí, se for delegar nesta linha, fundamental. São pequenas tarefas que o líder vai aliviar o dia a dia dele, pequenas atividades que, se a pessoa errar, não vai comprometer o trabalho desse líder, e ao mesmo tempo eu vou reconhecer, valorizar e vou ajudar a desenvolver essas pessoas. É assim que o líder forma equipes de alta performance e acaba realmente crescendo na carreira, porque ele prepara sucessores para ocupar o lugar dele quando ele voar voos mais altos. Delegar, para mim, é essencial. E olha, Nayara, você não vai acreditar, mas já se passou 1 hora dessa live, eu quero acreditar. O que aconteceu com esse relógio que eu nem percebi? E eu quero super agradecer a sua participação e te fazer a pergunta se eu ajudei ou atrapalhei, né? Me conta um pouquinho. Ajudou bastante. Esclareceu tem perguntas que eu deixei aqui anotada e nem precisei fazer. Você já respondeu de cara, eu falei, que bom, não preciso falar nada, é muito bom. Muito Mas, bom. Como eu tinha te dito antes, né? O seu trabalho, ele é muito importante, não só para mim, mas para muitas pessoas que estão querendo entrar no campo de gestão, querendo conhecer pessoas, querendo trabalhar e estudar, não só dentro da operação, mas fora também. Quem quer trabalhar com gestão de pessoas por fora das empresas, assim, do call center, do telemarketing, elas têm que entender uma coisa, o seu trabalho é maravilhoso e é necessário. É muito necessário. As pessoas deveriam dar mais valor e reconhecer mais o seu trabalho, porque vale muito a pena conhecer. Quem não conhece, gente, segue a Nice. A Nice é maravilhosa. Vai no YouTube, vai no LinkedIn, vai em tudo quanto é lugar, procura ela, porque se você tem interesse de crescer um dia
no seu campo de trabalho, independente da área que você esteja, o que ela fala vale a pena, você vai aprender muito, muito. Caraca, que presente ouvir isso. E olha, não foi nada ensaiado, né? Era você fale isso aí, porque senão vai ter haters aí que vão falar, a Nais combinou com ela. Gente, de verdade, eu não conheço a Nayara. Foi por acaso, ela começou, ela até contou aqui, ela começou a me acompanhar através de uma busca no YouTube aleatória, e aí eis que a Nais apareceu na vida da Nayara, estamos aqui agora numa live para eu ajudá-la a passar no processo seletivo que ela está encarando para a liderança de equipe, né? A propaganda é forte, viu? Porque onde eu trabalho todo mundo já sabe. Eu falo, gente, tem uma professora, eu falo de professora logo. Fala mentora. Uma mentora, tem uma mentora lá no YouTube, ó, maravilhosa. Quem não aprendeu, porque não quis. Porque conteúdo... Que sensacional, Nayara. Gratidão demais pelo presente que foi você aqui na minha live de hoje, de verdade, assim, eu tô muito com uma expectativa super positiva, porque certamente nós vamos ajudar muitos outros profissionais. A Kit comentou ali cristocidência, porque não existe coincidência realmente, né? Independentemente de religião, é quando a gente confia nesse ser supremo, tudo acontece no tempo certo, de acordo com a medida certa. Então, a gente não se encontrou agora por acaso. Espero realmente poder te ajudar muito com os meus conteúdos, ajudar várias outras Nayaras e que você consiga passar no processo seletivo. Não deixa de me dar notícias, porque agora eu quero te acompanhar, hein, Nayara? Pode deixar. Eu vou estar lá firme e forte no canal ainda, aqui no Instagram. Sempre quando tiver live eu puder participar, vou estar aqui embaixo, ó, só comentando. E quando eu tiver... Eu tô agora esperando o resultado da 4ª fase. Então... Sensacional. E ó, leva essa com você. As coisas só acontecem quando tem que acontecer no tempo certo. Nada de ficar lambendo a ferida, caso ainda não seja o seu momento. Significa que você ainda tem algo a desenvolver no processo para que numa próxima etapa você consiga ir muito mais preparada. O seu momento vai chegar. E se isso serve para você de alívio, eu, Nice, só consegui ser aprovada no meu processo seletivo para supervisora 3 vezes depois, porque eu também fui reprovada, né? Então isso é super normal, é isso que vai te dar musculatura para você se tornar uma líder de alta performance, formar equipes de alta performance e crescer de cargo preparada para isso, viu? Mas agora eu tô tranquila, porque agora eu tenho você para me ensinar, né, minha querida? Coisa linda! Nayara, gratidão mais uma vez, uma noite maravilhosa para você. E eu espero realmente ter te ajudado, viu? Conta comigo. Ajudou bastante. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, você é necessária. Eu que agradeço. Um grande beijo para você. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, é isso por hoje. Que live maravilhosa. Para quem não pôde acompanhar ao vivo, eu vou subir em todas as minhas redes esse conteúdo gravado, porque eu tenho certeza que várias outras Nayaras precisam desse conteúdo. Uma noite maravilhosa para vocês. Obrigada para quem acompanhou até aqui e até a próxima quinta, às 21 horas, aqui pelo meu Instagram, tá bom? Na live Líder em Foco, beleza? Eu vejo você. Tchau, tchau. São 3 pilares que sustentam todo Liderando Mais: controle emocional, análise crítica, liderança transformacional. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o seu crescimento na carreira como líder, formando equipes de alta performance, fica.